Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar ensinando para vocês o nosso processo de padronização dos VS para a execução deles na igreja. A intenção desse vídeo é mostrar de uma forma rápida e prática todo o processo, desde a importação dos arquivos até ajustes de efeitos, como ajuste de tonalidade, ajuste de tempo, metrônomo, terminando ali na exportação do arquivo de uma forma que ele tenha o mesmo nível de sinal que todos os outros arquivos que você vai fazer, evitando que a gente tenha problemas de executar um VS ao vivo e a partir do segundo VS você solta o som e o som já está mais baixo, e aí isso começa a gerar um problema para o técnico, que uma hora as pessoas vão falar assim, eu não estou mais escutando o VS, ele vai precisar ir lá e aumentar o VS no PA, aumentar o VS no retorno, se ele tem mais de um músico ali com retornos diferentes, ele vai ter que ir músico por músico aumentando, e aí na próxima música o VS já está alto, e aí você vai ter que voltar canal por canal tirando um pouco do volume do VS, porque ele vai começar a encobrir as outras coisas. Então, para evitar que a gente tenha esse problema, a gente acaba que no final faz uma normalização de volume, E essa normalização faz com que todos os meus VS tenham o mesmo volume. Então eu posso soltar o primeiro, o segundo, o terceiro, e o técnico de som ele não vai precisar ficar acertando o volume ali, porque o volume vai estar sempre nivelado, vai estar sempre igual. Então, para a gente dar continuidade aqui na nossa aula, agora a gente vai vir para o programa Reaper, Ele é o programa que a gente vai estar utilizando, pelo fato dele ser um programa gratuito, É um programa que funciona em ambas plataformas, tanto Mac quanto Windows, Ele vai ser o nosso programa padrão para estar trabalhando os nossos VS, Com o Reaper aberto, a primeira coisa que eu preciso me certificar antes de trazer os meus arquivos para cá é se o meu projeto ele já está no andamento correto da música que eu vou importar, A gente vai acessar aqui a música Grande é o Senhor, da versão regravada do Morada, E aqui vocês podem perceber que eu já tenho tanta tonalidade que ela tá, que é si bemol, E no final eu tenho aqui a velocidade que ela foi gravada, que é de 63 BPMs, Então, com base nessa informação, eu já posso vir aqui, e inserir, o meu BPM, E também a forma de compasso, se ela é 4x4, se ela é uma música 6x4, Só depois de ter ajustado isso aqui, que aí sim eu vou fazer a importação das tracks de áudio para dentro do meu projeto. Então agora eu vou abrir aqui a pasta, Eu vou ter uma subpasta chamada Multitracks, e dentro dela eu tenho todas as tracks de áudio, do meu projeto. Eu vou arrastar, vou trazer até o início da timeline aqui no Reaper e vou soltar. Assim que eu solto, ele vai dar a seguinte informação: se eu quero separar essas tracks, ou se eu quero que todas fiquem num canal só. Nesse caso, a gente vai escolher separar tracks. Aqui a gente já consegue perceber, eu estou no canal do clique e eu consigo perceber como que ele já está sincronizado, Eu consigo ver a cabeça de tempo aqui sempre batendo com as linhas do grid, da minha timeline, Isso aconteceu porque eu coloquei aqui o mesmo BPM referente a essa música. Ainda sobre a questão do andamento da música, uma coisa que eu queria ressaltar é que a partir do momento que eu importei a música para cá, eu dei um play, se eu alterar a velocidade do BPM, ele vai alterar a velocidade da música, Então é sempre bom eu tomar cuidado com isso. Para que isso não aconteça, eu posso vir aqui em Projeto Settings, e alterar essa opção, time Base de bits para time. Isso vai fazer com que eu possa alterar o valor do meu BPM. A gente pode perceber aqui que ele já desincronizou a gravação de clique que veio junto com a música.
mas ele não alterou a velocidade de toda a gravação, de todo o projeto. Uma coisa interessante de passar para vocês é que às vezes pode acontecer de você receber uma multitrack sem a informação do andamento da música, né? E para solucionar isso, eu utilizo esse aplicativo aqui, chamado Tempo, né? Com esse aplicativo, eu tenho essa opção aqui de tap, né? Onde eu posso estar clicando conforme a pulsação da música e fazendo a leitura do tempo, né? Eu vou dar um play aqui na música, por exemplo, para a gente identificar o andamento dela. Você viu que ele permaneceu em 63, né? Que foi o mesmo andamento que estava informado na pasta. Eu vou dar um play junto aqui para a gente confirmar. Aqui a gente já vê que ele está sincronizado, porém no clique que veio com o áudio da multitrack, a gente já percebe que ele está de uma forma dobrada, né? Então, para que ele consiga ficar igual, eu teria que dobrar esse valor também, né? Seria equivalente a 126. E dessa forma, agora dando um play, então fica essa dica aqui também, que é uma forma da gente estar fazendo essa leitura do andamento da música para poder configurar o nosso projeto antes de importar as multitracks para ele. Então agora que a gente já tem o nosso projeto com andamento já ajustado, né? Eu já tenho todos os arquivos importados. O que eu vou fazer agora é agrupar as tracks que irão para o lado esquerdo do áudio e depois agrupar as tracks que irão para o lado direito, né? Esse VS que a gente vai produzir, ele vai ser um VS mono, né? Porque um dos lados eu vou precisar usar para enviar o clique e a guia. E essas informações, como elas não vão, né, para o PA, elas só vão para os músicos, então elas precisam estar separadas dos sons dos instrumentos e tudo mais. Então, dessa forma, eu venho aqui na primeira track, utilizo o atalho Command T para o Mac, né? Você que usa Windows, sempre que eu falar Command, no seu caso vai ser Ctrl, né? Então, para quem usa Windows seria Ctrl T, né? Aqui eu vou utilizar Command T. Ele criou aqui uma nova track de áudio para mim. Eu vou pegar agora essa track e vou fazer com que ela seja uma track mãe, né? Para track de clique e para track de guia. Então, eu seleciono aqui a track clique, seguro o Command e clico sobre a track de guia, né? E agora eu tenho as duas selecionadas. Eu vou arrastar elas para cima dessa track nova que eu criei e vou trazer o mouse aqui no cantinho. Dessa forma, vocês podem perceber que elas deram uma afastadinha aqui para dentro, né? O que significa que elas estão vinculadas a essa track mãe aqui. Então, se eu mutar essa track, perceba que essas outras já foram mutadas também, né? Então agora eu vou repetir o mesmo processo para as tracks aqui do nosso VS, né? Para as tracks de instrumento. Eu vou vir aqui na primeira track aqui fora desse primeiro grupo, né? Vou usar de novo o atalho Command T, criei uma nova track, vou trazer aqui para cima, né? E agora eu vou vir na primeira track aqui de áudio, vou lá na última, seguro a tecla Shift, né? E clico na última, então ele seleciona todo esse intervalo. E assim como eu fiz anteriormente, eu venho aqui para cima, né? Venho com o mouse bem aqui no cantinho e pronto, né? Essas tracks de áudio já são filhas dessa track nova que eu criei. Só para a gente organizar aqui, eu vou dar o nome dessa aqui de clique barra guia. E essa aqui a gente vai chamar de banda.
Uma coisa que é muito comum acontecer é que nem sempre os VS que a gente encontra, ele vem com o mesmo som de clique, né? Ou vem com a mesma voz guia. Às vezes você pega um VS que é uma versão traduzida e a voz guia ainda vem em inglês, né? Então, a título até de aprendizado, mesmo que esse clique, né, em especial dessa música e a própria voz guia é no padrão que eu sempre utilizo, mas a gente vai refazer, né, essa parte para estar explicando qual que é a padronagem, né, para quando a gente tiver uma música que é diferente do que a gente utiliza, a gente saber reconstruir ali e montar da forma correta, né? Então, eu vou vir aqui sobre o clique, né? Eu selecionei ele, a track de clique. Eu vou utilizar o Command T, né, para criar uma nova track. Eu vou chamar ela de clique. Eu vou clicar com o botão direito sobre ela. Vou vir nessa opção aqui, Track Color, né? Eu vou aqui escolher essa primeira opção, set uma cor customizada. E para o clique eu sempre deixo a cor vermelha, né? A gente vai aprender que esse colorido visualmente facilita na hora que você precisa fazer uma leitura rápida ali de uma informação, né? Então é sempre interessante você conseguir ter essa padronização de cor, né? E o que a gente vai utilizar é o vermelho para o clique, né? Eu vou criar uma nova track, essa vai ser a guia, né? E ela a gente vai trabalhar na cor laranja. E aqui nessa track mãe dos instrumentos, né, que a gente chamou aqui de banda, eu vou setar essa cor roxo. Então isso vai facilitar para a gente a leitura, né, na hora que a gente precisar utilizar esse campo aqui inferior, né, que é dos canais, né. Então, rapidamente eu sei que aqui é o canal do metrônomo, aqui é da guia e aqui é da banda. Então, feito isso, a primeira coisa que eu vou fazer, né, como eu já validei que o meu clique ele está corretamente sincronizado, né, com a grade de tempo aqui da minha timeline, então eu vou excluir esse clique, né? Eu utilizo o atalho W para fazer com que a minha linha do tempo volte lá no início, né? Em qualquer posição que eu tiver aqui, se eu apertar W, ele vai voltar lá para o início. Então eu venho aqui no início, né? Eu já posso excluir essa track aqui. Seleciono aqui a minha track de clique, vou vir em Insert, né? Vou escolher essa opção, Click Source. A gente pode perceber que ele já criou para mim aqui um clique, só que ele vai vir com o som padrão do Reaper, né? Eu vou dar um play aqui para a gente escutar. Eu não gosto de utilizar esse som, né? Então eu vou clicar duas vezes aqui sobre essa track, né, do clique, né? A gente vem aqui em propriedades. Aqui em propriedades eu vou escolher o som que eu quero que seja o som primário, que vai ser o som da cabeça do tempo, do 1, né? E o som secundário, que vai ser o som que vai fazer o 3, o 2, 3 e 4, né? Então eu venho aqui Browsing. Vocês vão ter acesso a essa pasta aqui, que eu vou deixar disponível, né? Eu tenho essa pasta aqui chamada Metrônomo, e aqui eu tenho duas versões para clique, né? A que eu mais utilizo é essa primeira aqui, né? Essa New Click, porque ela tem um som, vou abrir aqui, um som menos estridente, né? Então eu entendo que acaba incomodando menos, assim.
Você sente ela um pouquinho mais percussiva, até faz parte mais da música, né? Mas uma necessidade em que eu tenha que ter um som que destoe mais do contexto dos instrumentos, da música e tudo mais, aí eu tenho essa segunda opção aqui, né? Que seria de marimba. Né? Mas a princípio a gente vai utilizar essa de cima, né? Já coloquei aqui, ó, high, né? Que é o primeiro tempo, né? Tá 0,1 ali, então posso dar um enter. Aqui no volume eu vou colocar em 0 dB. Já vou colocar aqui também do secundário, só dar 2 cliques em cima, ele já vai para 0 dB e eu vou linkar o som secundário. Ok, feito isso, posso aplicar, dar um ok. A partir de agora, né, eu já tenho aqueles sons sendo reproduzidos aqui pelo Reaper. E o interessante é que aqui eu posso clicar no final e arrastar o tempo que for necessário, né? Então, se eu precisar fazer apenas um clique e quiser deixar tipo, ele durante 10 minutos, né? 5, 6, eu tenho a informação aparecendo conforme eu vou arrastando, né? A gente pode perceber ali. Então, eu vou vir aqui até onde acaba a música. Então, a partir de agora, eu já tenho o meu som de clique refeito, né? E esse é o padrão de volume que eu utilizo para todos os meus sons, né? Sempre que eu crio um VS novo, eu inserto essa track de clique, né? Eu vou lá, coloco esses sons que a gente utiliza como padrão, vou lá, coloco o volume deles em 0 dB, né? Mantenho o canal aqui também do clique em 0 dB, né? Da maneira que ele foi criado. E assim, toda vez que eu tiver um som novo, né, um VS novo, meu clique vai estar sempre com o mesmo volume. Agora a gente vai passar para o processo de configurar a voz guia, né? Aqui eu já tenho uma voz similar ao que eu utilizo, né? Mas, assim como eu tinha explicado, a título de aprendizado eu vou estar refazendo, né? Uma coisa que eu já utilizo diferente aqui, eu gosto de deixar o clique com a primeira e a segunda contagem, e na terceira eu coloco a informação de qual momento que é da música, né? No caso aqui é a intro. E na sequência eu faço a contagem para iniciar, né? Eu vou vir aqui na pasta eu tenho aqui guias em português, né? Uma coisa que a gente vai perceber é que o nome dos arquivos estão todos em inglês, né? Você vai perceber que todos eles estão em inglês. De certa forma, isso é interessante, porque quando você pega uma versão de uma música em inglês, você pode usar a referência da guia que já tem na música para estar colocando a sua versão em português. Então, às vezes, se você não tem um conhecimento de inglês, pode ter uma palavra ali que você não vai saber o que significa, né? A voz está escrita aqui em inglês também, então fica mais fácil de você assimilar uma coisa com a outra. Então por isso que eu acabo mantendo em inglês, né? Igual aqui eu tenho outro, né? Saída. Que o significado é saída, né? Só que daí, se eu não tivesse conhecimento, quando eu escutar lá na versão em inglês, eu vou ficar perdido. Mas outro, né? Quando ela falar, eu vou associar uma coisa a outra. Então por isso eu mantenho em inglês aqui. E aí a gente vai ter a parte de dinâmicas, né? Tipo, onde você vai ter aqui o instrumento, pausa, né? Por exemplo, Pausa. Fermata. alguns comandos assim de música, né? Mas o que a gente mais utiliza é esse sessões, né, da música aqui. Então, eu tenho logo de início uma contagem, né, de 1 a 6, né, que é o padrão que a gente acaba utilizando. Aí eu tenho informações como a capela, né, breakdown, que seria uma grande pausa, Grande pausa. né? E aí tenho a Ponte. ponte, enfim, várias sessões aqui que você pode escutando o que que é e aí você vai levando para dentro da sua timeline conforme for necessário. Então nesse caso, eu já vou pegar aqui intro, né?
que é a primeira coisa que a gente vai utilizar. Então eu vou mais ou menos escutar aqui onde que eu quero, né? Eu acho que essa música aqui ela tem muito tempo inicial. 2, Então eu vou pegar aqui, ó, no meio dessa contagem aqui. E aí eu posso clicar no final do arquivo e ir arrastando até onde que eu quero que ele termine. Feito isso, agora eu vou trazer aqui a contagem, né? A gente vai contar de 1 a 4. Vou trazer para cá. Ó, e repare que agora ele vai me perguntar novamente se eu quero inserir isso em tracks separadas, né? Ou se eu quero manter tudo numa mesma track, né? E para esse caso, o que a gente vai escolher é single track, ou seja, manter tudo na mesma track. Por quê? Porque agora eu estou inserindo os áudios de voz guia, né? E todos eles vão ser uma coisa só. Então não faz sentido eu ficar criando uma nova track para cada palavra que eu for insertar no projeto, né? Eu vou mutar aqui a voz que vem com o áudio, né? Para a gente escutar isso que a gente está inserindo. intro, Né? E aqui, ó, eu teria contagem. 2, 3, O que eu vou fazer agora é ajustar ela de acordo com o tempo. A gente pode ver que cada tempo recebe uma linhazinha aqui, ó, no grid, né? Esse grid é criado pelo próprio Reaper. Eu posso desligar ele, né? Através desse botão aqui, né? E ele serve para que eu possa ter precisão em colocar o meu arquivo na cabeça do tempo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou desligar esse grid e vou arrastar o arquivo, né? Contagem 2. intro, 1, 2, A gente já percebe que ele ficou fora de alinhamento com o tempo 2, né? Eu vou ligar o grid novamente e aí quando eu arrasto, você vai perceber que ele vai linkando, né? Ele vai conectando automaticamente o começo do meu arquivo com uma dessas linhas, para ele não ficar no meio do caminho, né? Eu posso desativar isso também através desse imã aqui, eu tiro essa função magnética, né? Porque pode ser que em alguma situação eu precise tirar realmente ele da cabeça do tempo, preciso fazer alguma alteração mais fina, assim. Então eu tenho essa opção também através dessa função aqui de imã. Então eu vou ter a contagem 1, aqui eu vou ter o 2, né? Eu posso até pegar como referência o áudio que já veio com a multitrack. Vou clicar aqui no final, vou tirar essa sobra aqui de áudio, não preciso dela. Vou arrastar o 3 aqui, né? Vou fazer a mesma coisa, vou tirar essa sobra e vou arrastar o 4 aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer é ajustar essa contagem aqui, principalmente em músicas que são 6x4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu seguro pressionado a tecla Alt, né? Vê que apareceu uma flechinha ali embaixo do meu mouse. E aí eu consigo mover, sem tirar do lugar o meu arquivo, mas eu consigo mover a parte, o áudio que há dentro, né? Desse espaço aqui. Por quê? Porque eu consigo deixar a contagem bem precisa, assim, bem na hora exata da fala dela, né? Às vezes tem um leve respiro ali antes de contar e causa uma sensação estranha, né? Principalmente quando, como eu falei, é uma música 6x4, uma música rapidinha, a contagem fica meio estranha. Então eu gosto de 4, ajustar esse pelo próprio nível de áudio aqui, eu vejo onde que é o punch da fala dela, né? E aí eu consigo ajustar isso. Posso trazer um pouquinho de volta essa parte aqui. 4, Então eu já tenho aqui a primeira parte da introdução da voz guia preparada. Vou dar um play aqui pra gente escutar. intro, 1, 2, 3, 4,
E assim eu vou dar continuidade, inserindo os outros comandos de voz, né? Para que o pessoal sempre saiba em qual seção da música a gente está, para qual seção a gente está indo, né? E aqui nesse caso eu posso usar como referência a própria guia que já veio com a minha multitrack, né? Então eu vou ver o que vem nesse momento aqui. Verso 1. Então, vou falar lá, verso 1. Então eu vou lá na minha pastinha, vou procurar por verso, ó. Eu tenho aqui, ó, verso 1. Então eu posso arrastar para cá. Vou procurar sincronizar com o momento que está aqui. E pronto, agora eu já tenho a minha versão da fala. 1. Uma coisa que eu procuro fazer é colocar quase que dentro da contagem ali a fala, né? Para que fique mais ou menos tipo assim, verso 1, 2, 3, 4. Para não ficar algo muito espaçado, né? E deixar a pessoa que está cantando às vezes ali na dúvida de tipo, putz, é o verso 1, é agora já? Ou tem mais dois compassos, tem mais um, né? Eu acho que quando fica muito distante, né, essa informação da sessão para a hora de entrar, acaba deixando um pouco confuso. Então, a gente vai sentir aqui pela música mais ou menos qual que seria o momento. Aqui, esse aqui é o momento onde entra. Então, acho que por aqui já seria o suficiente para a gente ter essa marcação. Verso 1. Então, eu sempre procuro fazer isso para todas as sessões, né? Eu vou terminar de preencher as sessões aqui, mas basicamente é isso. Vou só mostrar, talvez, uma outra palavra. Refrão 1. Entra a bateria. Aqui, ó. Aqui a gente já pode perceber que tem um comando diferente, né? Entra a bateria. Aí aqui já não seria essa parte de sessões, né? Seria dinâmicas. Por exemplo, eu vou ter aqui... ó, drum in. Entra a bateria. Então eu já usaria esse comando aqui nessa parte, né? E assim sucessivamente, né? E a gente vai montando parte por parte da música de uma forma a deixar bem orientado, né? Procurar não confundir, né? O pessoal que está cantando e também evitar de deixar a informação muito em cima da entrada, né? Eu não posso informar refrão e aí a entrada já é no término da frase ali. Então, sempre procuro deixar ali um compasso, pelo menos um compasso antes ali. Às vezes informo no começo do compasso, né? Refrão, 2, 3, 4. E a pessoa tem esse tempo aí para assimilar o momento da música e o acorde ali que vai dar a entrada, né? Que vai preparar para ela começar a cantar. Pronto, aqui eu já inseri todos os comandos de voz, né? Que eu já tenho tudo insertado. Uma coisa que é legal passar aqui é que sempre que eu quiser selecionar vários arquivos, eu preciso segurar o botão direito do mouse, né? Aí com ele pressionado eu consigo ter essa opção de seleção, se eu precisar apagar algo, né? Se eu precisar selecionar para mover tudo junto, né? Então é importante conhecer esse atalho, né? Os atalhos facilitam muito o processo de edição. Então agora que eu fiz aqui todo o processo da voz guia, eu posso apagar essa voz guia que veio com a multitrack. Eu tenho o meu padrão de voz guia. O que eu vou fazer agora? É direcionar essa voz guia para o lado esquerdo, né? Porque daí quando eu for utilizar ao vivo, eu vou pegar esse som que vai para o lado esquerdo do áudio e vou direcionar ele para o fone dos músicos, né? E vou fazer com que ele não vá para as caixas de som, né, do público. Como eu agrupei, né, o meu clique e a minha guia a esse grupo mãe aqui, chamado clique guia, né, esse cinza, eu posso vir aqui, ó, no canal, né, clique guia, eu venho nesse canal,
Aqui em cima eu tenho esse botão de pan. Pode ser que para você não esteja aparecendo, né? Aí é só a questão de às vezes fazer um ajuste aqui para aumentar essa parte e ele já vai aparecer para você, né? Conforme eu vou abrindo espaço ou não, vai percebendo que algumas informações vão aparecendo e outras vão sumindo. Então eu vou pegar aqui o pan e vou direcionar ele todo para minha esquerda, 100%. Eu não posso deixar 99%, eu não posso deixar 97%, nem 90%. Por quê? Porque se eu não isolo ele totalmente na esquerda, algumas informações começam a ir para a direita. Então, assim, pode ser que alguém lá no fundo vai escutar um som de clique tocando, né? Um barulho da voz guia falando e tal. Então, por esse motivo, eu preciso ter a certeza que aqui o meu pan está todo para 100% para minha esquerda, né? E a partir de agora, se eu der um play, né? Eu vou mutar aqui os instrumentos só para a gente escutar o clique e a voz guia. Eu vou dar um play. 2, Você já pode 3, perceber que o som está 4. indo só para o seu lado esquerdo, né? Essa parte está indo só para o seu lado esquerdo. E aí eu vou fazer a mesma coisa com a banda. Só que a banda eu vou colocar ela para o lado contrário, para o lado direito. Vou pegar o pan e vou direcionar 100% para o meu lado direito. Então agora, quando a gente for escutar as duas coisas tocando, você vai perceber que o som da banda, ele vem pro lado direito, né? E se você estiver escutando de fone, claro, né? É ideal que você esteja fazendo isso com fone, para você ter essa percepção. E aí você vai perceber que o clique, né, e a parte de guia tá toda aqui do meu lado esquerdo, né? E é isso que a gente precisa para separar as informações para mandar pro nosso técnico de som. O próximo passo do nosso processo vai ser a gente ajustar a tonalidade da música, né? No nosso caso aqui, a gente canta essa música a 2 tons mais baixo. Então, para eu poder ajustar a tonalidade da música, eu vou vir aqui na opção de efeitos, né? Esse FX aqui. E como eu agrupei todos os sons dentro desse grupo, né, banda aqui, eu não preciso inserir o efeito track por track, né? Eu posso vir aqui nesse grupo principal e inserir o efeito aqui. Dessa forma, todos as tracks filhas aqui, né, elas vão herdar essa parte dessa track mãe, que é essa roxa aqui, a banda. Então eu vou clicar aqui FX. Aqui eu tenho essa parte de busca aqui, né, para eu poder digitar o que eu quero. Eu vou digitar pitch. Ó, já apareceu. Vai ser esse aqui, ó, VST Reapitch. Dá 2 cliques aqui. E aí eu vou ter essa opção aqui, ó, Shift Semitones. Então, aqui significa que eu consigo modular a música de semi e semitom. Se eu quero baixar ela 2 tons, eu vou trazer para a esquerda 4 semitons, né? Que eu preciso de dois semitons para formar um tom. Então, eu vou trazer aqui 1, 2, 3, 4. Pronto, eu estou baixando 2 tons dela, né? Se eu precisar aumentar, eu preciso de um tom a mais. Aí eu vou levar para o lado direito, né? Vou subir 2 tons. Então, eu vou dar um play para a gente fazer isso aqui enquanto a música está tocando, para você perceber a mudança que causa. Verso 1. O andamento vai ser sempre o mesmo, a única coisa que ele está mudando é a tonalidade da música. Uma coisa que eu evito fazer é aplicar esse efeito de tonalidade à bateria. Porque a bateria não é um instrumento harmônico, né? Tipo, ele não produz acordes ali por si só. Então, eu acho interessante deixar ela de fora dessa parte, né? Então, tem aqui a bateria. Eu vou arrastá-la aqui para baixo, né? A gente já vê que ela já saiu desse agrupamento.
A única coisa que eu preciso trabalhar nela, que eu preciso direcionar o pan dela para a direita, para ela sair só na direita, né? Porque lembra que eu fiz todos os instrumentos saírem na direita, mas porque eu apliquei isso ao grupo deles, né? Então por isso que eles saem todos na direita. Como eu tirei ela do grupo, eu preciso direcionar ela para lá, né? Feito isso, só o fato de eu ter removido ela do grupo já faz com que ela não receba mais nem o direcionamento de pan e nem o efeito. Então ela volta para a tonalidade normal dela. Agora a gente vai fazer o ajuste de volume, né? Toda a multitrack, ela normalmente já vem mixada, ela vem masterizada, né? Ela já vem com os ajustes que foram utilizados na gravação do CD e tudo mais. Mas você pode, por algum motivo, entender que algum instrumento você queira destacar, né? Entende que ele está um pouco mais baixo e tal. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é identificar qual que é o canal do instrumento, né? Aqui nessa parte de baixo. E selecionar o botão, o fader de volume aqui e aumentar conforme a necessidade, né? Eu vou fazer isso aqui com o violão para a gente ter uma percepção, né, do que ele impacta. Dei 2 cliques, ele voltou para 0, né? E aqui foi interessante que a gente percebe que ficou alaranjado, né? Esse marcador de áudio aqui e uma marcação vermelha aqui de +7. Isso significa que eu ergui o volume demais e ele começou a clipar, né? Ele vai distorcer esse som. Então eu preciso cuidar para não deixar que o som distorça, né? Isso é um problema, né? Que eu começo a destruir a qualidade sonora daquilo que eu tô aumentando, né? Então é importante você fazer os ajustes se necessário, mas sempre cuidar para que esse som não chegue nesse limite, né? Um ajuste que eu sempre faço também, mantendo aquela padronagem ali da questão dos VS, né? Eu pressiono a tecla Command, né? Clico aqui no fader para poder movimentar de uma forma mais precisa, né? Não tão agressiva. E eu vou aumentar aqui para 2.5 dB, né? Mais ou menos. Exatamente ele não vai ficar, mas ficou ali, 2.52 dBs. A voz guia, que é para levá-la um pouquinho para cima do clique, né? Para que quando tiver todo o instrumental tocando, toda a banda tocando, né, esse direcionamento ali das sessões da música, ele não fica encoberto de uma forma que o pessoal não consiga entender o que foi dito, né? E não saiba para onde que eles têm que ir. É muito importante ter essa clareza, né? Outra coisa que eu faço é adicionar um equalizador aqui na voz guia, né? Eu uso esse VST Rea EQ. Aqui com esse número 1 selecionado, eu venho nessa opção aqui de High Pass e eu vou trazer esse valor de frequência, mais ou menos 250. Isso vai tirar a região grave, né, da minha voz guia. Eu não preciso que ela dispute algum espaço ali, né, de regiões que eu quero trabalhar só a mixagem, né, da minha banda e tudo mais. Então eu procuro remover esse espaço aqui. 3, 4. Para garantir que o meu VS não venha a distorcer, a clipar, né, como a gente acabou de ver aqui, uma coisa que eu utilizo aqui na banda, né, é um efeito de limiter. Né? Vou adicionar aqui. Utilizo esse JS Event
Horizon Limiter aqui. Aqui nessa opção central, né, eu informo ali -1. Ou seja, toda vez que o som da banda estiver chegando em -1 dB aqui, ele vai limitar para não passar daquilo. Então isso garante que o meu som não vá distorcer, né? Não vá, às vezes eu eventualmente aumentei um pouquinho alguma coisinha ali e aquilo vai começar a distorcer somado com todo o instrumental do VS. Então eu uso esse limiter com essa faixa de informação para o som não passar dali, né? Vou dar um play aqui para a gente ver como é que está a modulação do som no nosso VU aqui. Ó, a gente percebe que desse lado esquerdo somente a informação do clique e desse lado direito a informação da música, e em nenhum momento eles chegaram a amarelar ou aparecer um vermelho aqui indicando que ele está distorcendo, que ele passou do limite adequado de som. Então, até aqui está tudo ok com o nosso VS. A nossa próxima etapa agora é transformar todos esses sons, né, em um áudio mono. Por quê? Às vezes eu posso ter alguma coisa de algum efeito sintetizado que o som por um momento saia somente do lado esquerdo e depois somente do lado direito, mas como nesse caso, né, a gente vai trabalhar com VS mono, né, e eu quero ter todo o som, né, durante todo o tempo, eu vou acabar aqui unindo os dois lados, para que se alguma coisa foi gravada só do lado esquerdo em um momento e depois só do lado direito, ele vai juntar isso para sair do mesmo lado, dos dois lados ao mesmo tempo, né? Então, para fazer isso, eu seleciono, eu clico aqui na primeira track que eu quero e clico até a última. Então, com todos eles selecionados, eu vou dar 2 cliques em cima de qualquer uma, né? Ele vai me abrir esse painel. Então, eu vou clicar aqui em Channel Mode, né? Eu vou escolher essa opção aqui, Mono Mix L mais R. Então, ele vai agrupar os dois lados em um só. Vou dar um OK. A gente pode já perceber ali no nosso desenho, né, da waveform, que virou uma coisa só, né? Eu vou desfazer aqui só para a gente ver como tava, né? Eu tinha aqui tudo de forma duplicada, né? E depois que eu fiz, né, essa união mono, tudo virou uma coisa só. Então, isso é uma coisa que eu preciso fazer e ajustar. E aí, com base nisso, pode ser que eu tenha uma sensação diferente de volumes. Talvez seja interessante aí a gente avaliar se está ok, se tá tudo indo bem, né? Eu posso voltar aqui o meu agrupamento da banda clicando 2 vezes aqui para o centro, para escutar dos dois lados, né? Só a título de avaliação, para ver como que tá, se está soando legal. E identificando que está tudo certo, né, eu vou novamente enviá-lo, né, para o pan direito, para separá-lo na hora de exportar o arquivo, separar o clique, né, e a guia dos sons dos instrumentos virtuais. E agora aqui, como o último passo antes de eu exportar o arquivo, né, a gente vai definir quais instrumentos eu quero ter no VS e quais eu vou remover, né? Esses instrumentos que eu vou remover, naturalmente eu vou ter eles ao vivo lá no palco. Então, geralmente, para nossa realidade, a gente não utiliza a bateria, porque a gente vai ter essa bateria ao vivo, né? A gente acaba não utilizando essas gravações de back vocals também, né? Depende de casos, né? Eu vou remover aqui também
o piano. Eu vou remover a guitarra número 1, né? Electric Guitar número 1. Vou remover aqui que seria o violão, né? Acoustic Guitar. Eu vou remover o baixo e o loop vai permanecer. Então pronto, eu desliguei alguns canais dos quais eu não vou precisar porque eu vou reproduzir cada um deles ao vivo, né? Então vamos dar um play aqui para escutar como ficou. Você percebe que a diferença aqui é sem bateria, por exemplo. Vou ativar a bateria de volta. Movi. Contrabaixo. Então, a partir de agora, a gente já tem configurada, né, o nosso VS, né, aquilo que a gente pretende utilizar. Só a título de auxílio, né, às vezes eu quero entender melhor o que um instrumento está fazendo. A gente tem essa função de solo, né? Eu posso clicar aqui e eu vou escutar somente aquele canal, né? Da mesma forma que eu posso somar ele com outro canal. Então isso ajuda a gente a identificar melhor o que aquele instrumento está fazendo, se eu preciso de mais volume dele na mix, se eu quero remover ele da mix, né? Então é uma função bastante útil assim, para o nosso dia a dia ali na produção dos VS. Então agora a gente vai selecionar para exportar. Só antes disso eu vou corrigir aqui o final do metrônomo, né? Eu gosto de interromper o metrônomo assim que termina ali a parte que a gente precisa ter referência de contagem para fazer um acorde, né? Eu já gosto de interromper. Então vamos escutar aqui onde a gente pode Final. parar o metrônomo. Ó, aqui pelo jeito é uma nota que permanece. Então, como ela não vai ser alterada, eu não tenho por que ficar contando essa nota inteira. Final. Então, mais ou menos aqui eu posso encerrar. Final. Vou deixar mais um tempinho. Pronto. Isso ajuda também porque daí as pessoas que estão com fone ali, tipo, terminou a música, já para essa contagem na cabeça dela, ela já conseguir raciocinar outras coisas, né? Não ter que ficar tentando ali pensar numa ministração, por exemplo, enquanto tá um cliquezinho né, no ouvido dela. Então, sempre que possível, a gente já encerra o clique. Eu só não posso cortar a música junto, porque a música ela continua soando, né? Então, essa parte permanece, é só o clique que eu vou parar. Então, agora vamos selecionar, né, esse material que a gente quer exportar. Eu clico lá no início da minha timeline e vou arrastar até o final dos meus arquivos, né? Seria nesse ponto aqui onde eles acabam. Vou até perceber se a música vai realmente até esse ponto aqui ou se a gente pode cortar antes. Ó, mais ou menos aqui a gente já pode parar. Então, para eu cortar todos esses arquivos de uma vez só, né, eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou ir arrastando e selecionar todos eles. Com todos os arquivos selecionados, eu vou apertar o atalho da tecla S, né? Apertei aqui a tecla S, ele automaticamente cortou nesse ponto onde estava a minha agulha e ele já separou esses arquivos finais e já deixou eles selecionados. Eu vou apertar aqui para deletar, pronto, eu acabei de apagar aquela sobra que ficou a mais de áudio, né? Porque isso evita que às vezes você vai tocar uma música e já vai emendar na outra, e às vezes você olha lá e fala, nossa, mas ainda falta 5 segundos de música, mas na verdade aqueles 5 segundos é só
um momento em silêncio, assim. Então você já poderia estar iniciando a outra música, né? Parece pouco, mas esses tempos, assim, principalmente num culto dinâmico, onde você quer já emendar uma música na outra, faz a diferença. Até porque ainda a gente tem a contagem de tempo da próxima introdução. Então é importante a gente tirar essas sobras desnecessárias do nosso VS. Feita essa seleção, né? Eu vou abrir aqui. Eu já tenho tudo selecionado, eu já mutei o que eu não quero que saia, já configurei a tonalidade, né? Da forma que eu quero. Então eu vou utilizar aqui o atalho Command Alt R, né? Ou a gente pode acessar aqui pelo menu File, Render, né? E aqui eu vou direcionar em browse onde é que eu quero salvar, né? Eu vim aqui em Files, então tem aqui aula Reaper, eu vou criar uma pasta aqui chamada Render. E eu vou colocar grande ao Senhor. Save, né? Então, aqui eu direcionei para onde que eu quero que o meu arquivo vá. Aqui eu vou falar qual que é o nome, né? Escrevi errado. Grande ao Senhor. E aqui, esse primeiro arquivo, eu vou exportar ele no formato Wave. O formato Wave é um formato sem muita perca, né? Com maior qualidade, né? Ele não vai comprimir nada, ele não vai reduzir nada visando diminuir o tamanho do arquivo. Ele vai exportar na sua melhor versão. Por que eu vou fazer isso agora? Porque o arquivo que a gente vai gerar aqui ainda não é o arquivo final, né? Lembra que lá no começo eu falei sobre normalizar o áudio, né? Para a gente sempre ter o mesmo volume? Isso aí a gente vai fazer na próxima etapa, que é com o arquivo exportado, né? Então selecionei aqui, vou manter o formato em Wave, né? Vou só clicar aqui, eu escolho Wave. E eu vou clicar aqui em Render. Não é Save, né? Esse Save aqui é só para salvar essa configuração que eu utilizei. Mas é aqui em Render que eu vou conseguir exportar. Então, vou clicar. E agora eu já vou vendo o software trabalhando ali, né? Pronto, finalizou, ele já terminou de fazer a exportação desse meu áudio. Se eu vim aqui na pasta Render que a gente criou, eu tenho aqui a música Grande ao Senhor. Posso abrir, dar um play, né? Intro. Você já vai perceber que você tem do seu lado esquerdo 2. o VS e a voz guia, e do seu lado direito você vai ter a banda tocando. E agora, para a gente finalizar esse material, o que eu vou precisar fazer é normalizar o áudio. Deixa eu criar vou criar uma nova aba aqui, novo projeto. E aí agora eu vou importar para dentro desse projeto, né, esse arquivo que eu acabei de exportar, né? Trazer aqui, lá no começo da timeline, soltei. Então tem aqui agora Grande ao Senhor. Ó, a gente já percebe que tem essa diferença. Ó. No lado esquerdo, né, que é essa linha superior, eu tenho voz guia e clique. No lado direito, que é essa linha inferior, eu tenho a parte do instrumental, né? Então é assim que fica o nosso VS. Só que esse VS, ele não está num padrão de som normalizado. Pode ser que outra música que eu vá montar, o som vai vir mais alto, né? E para evitar que isso aconteça, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou duplicar essa track que eu acabei de inserir aqui. Para isso eu clico com o botão direito sobre ela. Duplicate, né? Então eu tenho duas vezes a mesma coisa. Só que agora eu vou dar dois cliques aqui no primeiro. E eu vou aqui, Channel Mode, né? Eu vou selecionar Mono Left. Dá um OK. Então agora ele ficou mono só com o lado esquerdo. E aí eu vou vir nesse de baixo. E aí de novo, Channel Mode. Só que agora eu vou colocar Mono Right, né? Então ele vai ficar mono só com o lado direito.
O que é importante eu lembrar aqui? Eu preciso novamente abrir o pan. Porque quando eu coloquei esses canais em mono, né, eu vou dar um play, vocês vão ver que eles estão saindo dos dois lados. Então eu vou abrir o pan. Refrão 1. Entra a bateria. Aí agora eu separei novamente o meu arquivo. E agora, para a gente finalizar esse material, né, a gente vai dar 2 cliques aqui sobre a parte do instrumental. Eu vou vir aqui em Normalize. Eu vou selecionar essa opção de LUFS, né, traço I. Né, a gente vai usar aqui o valor de menos 18. Né, mantenho a primeira opção aqui. E o que significa esse LUFS? Ele é uma medição que ele tem proximidade com a nossa percepção do som, né? Eu poderia utilizar a medida aqui em dB, né, para definir o nível de volume da minha música, porém às vezes eu posso ter uma música que está me informando que ela está em menos 6 dB e eu posso ter uma outra música que também está em menos 6 dB, mas a sensação de som ser diferente uma da outra, né? E o LUFS ele vem para nivelar isso. Ele basicamente é uma medida que tem proximidade com a sensação do som, né? Por isso pode ser, vocês perceberem que quando eu apliquei a normalização, ele expandiu aqui a minha waveform. Pode ser que uma outra música ele expanda menos, né? Ou até uma música que está muito grande, ele deu uma diminuída nessa waveform. E aí a sensação é a gente pensar que, nossa, mas aí vai ficar uma mais alta que a outra. Mas quando você dá play, que você vai escutando as músicas, né, uma próxima a outra ali, você percebe, não, o volume se mantém igual, né? E esse é o intuito da nossa normalização aqui, que a gente tenha o mesmo volume para que a gente não tenha um trabalho excessivo e que possa vir a dar errado, né? De às vezes você soltar uma música e o volume está muito alto, o técnico de som vai lá e baixa todo o VS, baixa o clique, baixa tudo. E aí você solta a segunda música, daí a segunda já foi gerado um arquivo muito baixo. E aí até o técnico devolver esse som que ele removeu, né, pode ser que o vocal não tenha perco a entrada, né? Ele não tenha conseguido escutar a voz guia informando o momento certo de entrar, né? Então a própria banda ali pode se perder nesse sentido. Então por isso é muito importante você ter essa normalização para que sempre que você vai usar um VS, ele vai ser entregue sempre no mesmo volume, né? Então para finalizar o vídeo aqui, eu vou selecionar novamente, né? Tudo que a gente fez, aqui selecionado. E agora eu vou novamente em File, Render. Vou selecionar o diretório que eu quero. Dessa vez eu vou selecionar essa pasta aqui, ó, VS normalizados. Selecionei. E quando a gente finaliza um arquivo, a gente tem por padrão utilizar na frente a sigla VS, né? E o nome da música. Grande é o Senhor. Eu vou colocar aqui a tonalidade, né? Eu baixei 2 tons dela, então ela foi para Fá sustenido. E eu vou colocar aqui o BPM. A gente fez em 126 BPM. E aí agora, em vez de exportar em Wave, né, que seria um arquivo maior, pesado, eu vou exportar essa versão finalizada em MP3, né? Vou manter aqui um bitrate de 192. Então agora eu posso clicar em Render, né? E agora ele está exportando para mim essa música já feito essa normalização, né? A gente vê aqui na renderização que ele teve um momento que ele deu um pico assim de áudio, mas isso é tranquilo, né? Você pode até fazer um ajuste, você pode aplicar um outro limiter aqui, se você achar necessário e tal, né? Coloque em -1 novamente
e você faz um limiter final para manter. Mas aqui já é bem mais tranquilo essa parte final desse processo. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês e que você possa levar isso para o seu ministério, né? Se ficou alguma dúvida, ou até mesmo se você tem alguma sugestão de algo que possa ser feito de uma maneira diferente, você pode usar o espaço abaixo dos comentários para estar partilhando, né, com o pessoal, e que Deus abençoe vocês.